Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de MySQL. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante que são os filtros. Os filtros eles servem para criar condições para que satisfaçam, para a gente fazer uma pesquisa ou uma atualização ou até mesmo uma inserção de dados nas nossas tabelas. Então, através desses filtros, a gente consegue manipular, organizar, ou então dar condições para que um dado seja satisfeito e a gente consiga prosseguir no nosso código, ou não, né? Conforme a gente vê aqui na imagem, a gente consegue, através de um filtro, transformar registros em informação. Geralmente, esses filtros a gente usa a cláusula where. Essa cláusula where, ela cria as condições para que um certo dado seja satisfeito, para que a gente possa alterar ou retornar algum tipo de informação vindo da nossa tabela. Aqui no nosso exemplo, temos dois registros utilizando a cláusula where, juntamente com o select. A gente usa essa cláusula where para a gente selecionar os registros que eu desejo, aqui de acordo com essa condição. Então, neste caso, eu vou trazer para mim, na minha consulta, o identificador do curso, o nome do curso, aonde o investimento ele é menor do que 500. Aqui também a gente traz a mesma pesquisa e essa condicionante a gente ainda inclui o AND, que é o I. Então, além do investimento ser menor do que 500, a carga horária tem que ser maior do que 30. Veja que essa nossa seleção, ela obedeceu aqui uma condicionante para ela me trazer os dados, ou os registros que eu desejo. Então, pessoal, com a cláusula where, eu estou filtrando todos os registros que possuem essa condição. Se eu tiver aqui na minha tabela, TB Cursos, 1.500 registros, ele só irá trazer, através desse filtro where, estes dados que eu desejo dos registros que possuem investimento menor do que 500. Então, isso aqui a gente está transformando os registros que a gente tem na nossa tabela em um dado importante na nossa consulta. Serve tanto para pesquisa ou como relatório dos nossos sistemas de gerenciamento. Então, a cláusula where, ela nada mais é do que um filtro que transforma, que seleciona os registros, transformando em informação a partir de um desejo que a gente tem. Neste caso aqui, onde o investimento for menor do que 500. E no segundo caso, além do investimento ser menor do que 500, ele tem que ter carga horária maior do que 30 horas. Para isso que servem os nossos filtros, where. Aqui embaixo, a gente ainda tem os operadores de comparação, que a gente pode utilizar tanto para consulta quanto para inserção e alteração dos dados da nossa tabela. Aqui a gente está usando a cláusula select, que eu quero selecionar os dados. Mas eu poderia, por exemplo, usar aqui uma cláusula onde eu altere a tabela, ou as tabelas, ou os registros da tabela, onde eu possa dropar, retirar alguns registros na minha tabela. Então, a gente pode utilizar, além do select, outras cláusulas. Tá. E em conjunto com essas cláusulas, a gente tem os operadores de comparação. Aqui a gente tem todos os operadores possíveis de comparação. Igual valor igual, onde o valor da esquerda é igual ao valor da direita. O valor da esquerda menor do que o da direita, menor ou igual, o valor da esquerda é menor ou igual. O valor da esquerda maior que o valor da direita, o valor da esquerda maior ou igual ao valor da direita. Então, os nossos filtros também, eles podem possuir todos esses operadores de comparação, juntamente com a cláusula where.
Bom, e além dos operadores de comparação, a gente também tem os operadores lógicos, porque a complexidade das nossas consultas, elas podem ser tamanha que eu deseje, né, além de ter mais de uma comparação, né, em conjunto com o operador lógico. A gente já viu que o AND é o I, né, e OR é OU. Então, sempre quando a gente tiver AND, todas as consultas elas têm que ser verdadeiras, né? Como neste caso aqui em cima. O investimento tem que ser maior do que 500, ou seja, menor do que o 500, e a carga horária maior do que 30. Se a carga horária não for maior do que 30, então essa consulta não me retornará os valores. Ou se o investimento for maior do que 500, também não me retorna, né? Então, as duas condições têm que ser satisfeitas quando eu uso o operador AND. No PHP, a gente usava os dois cifrãozinhos, né? Já aqui no MySQL, a gente usa o operador AND, que significa I, né? Então, neste caso, o investimento tem que ser menor do que 500 e a carga horária é maior do que 30. E depois a gente tem o OR, né? O OR significa OU, né? Que eram os dois pipezinhos que a gente usava no PHP. Então, pelo menos uma das operações de comparação deve ser verdadeiras. Neste caso aqui, se a gente estivesse utilizando o operador OR, né, e se o investimento for menor do que 500 e a carga horária não for maior do que 30, ela não se retornará verdadeiro, né? Ela prosseguirá com a consulta, né? Ou se o investimento for maior do que 500, porém a carga horária for maior do que 30, né? Então, uma das condições tem que ser satisfeita. Se eu tiver 10 condições e eu utilizar o operador OR, né, e uma delas for satisfeita, o meu select aqui ele prosseguirá, né? A minha consulta será satisfeita. Então, essa é a diferença quando eu uso o AND, né, e quando eu uso o OR. O AND todas as condições têm que ser verdadeiras. Se eu tiver 300 condições, todas as 300 elas têm que ser verdadeiras. OR, ao menos uma das condições tem que ser satisfeitas. Se eu tiver 500 condições e uma somente for satisfeita, quer dizer que o meu select retornará verdadeiro, né? Então, AND é I, OR é OU, né? Então, esses são os operadores lógicos que a gente utiliza juntamente com os operadores de comparação para realizar os nossos filtros de pesquisa. Bom, esses são os principais operadores, né, lógicos que a gente vai trabalhar. Existem outros operadores lógicos também, tá, no SQL, não são somente esses dois, nós temos outros. Mas para a gente começar aqui os nossos estudos, eles são bastante poderosos e a gente consegue trabalhar com a maioria das lógicas que a gente vai trabalhar. Bom, então para a gente prosseguir com o estudo dos filtros, a gente precisa criar uma tabela no nosso banco de dados e a gente precisa povoar essa tabela, né? O que seria povoar? Seria a gente inserir registros nessa tabela, né? Vários registros, né? Então a gente vai criar uma tabela, TB alunos, e vamos inserir 100 registros nessa tabela. E para a gente fazer isso, ao invés de a gente inserir isso tudo na mão, eu já peguei uma query pronta e vou deixar como recurso dessa aula para vocês utilizar. Essa query que eu já tenho pronta, ela vem dentro de um TXT, ó, ela vai se chamar TB aluno, tá? Vocês salvem ela aí com vocês. Vocês abram aqui o nosso Sublime Test. E pode em qualquer lugar aqui criar um novo arquivo. Crie esse novo arquivo, venha em View e vocês veem em Sintaxe. Aqui em Sintaxe vocês vão escolher SQL. Escolhido o SQL, vocês voltam lá, né, no arquivinho, pode abrir ele aqui e dá um Ctrl A aqui para selecionar tudo. Ó. Dou um Ctrl C, né, para copiar e venho aqui no nosso arquivo, dou um Ctrl V aqui para a gente colar. Veja que a gente está criando uma tabela, TB aluno, né, que a gente tem um ID do aluno, que é dia inteiro, a gente tem o nome dele, que é um varchar de 255 caracteres, que por default é nulo, né, o vazio. A gente tem a idade, que é inteiro, a gente tem o interesse, que é um varchar, a gente tem o e-mail, que é um varchar também, e a gente tem o estado, né, que também é um varchar. E aqui embaixo a gente tem a inserção
desses alunos, ó, né, a inserção desses alunos com os seus devidos valores, certo? Então aqui a gente tem, né, todos esses registros, né, parece que são 100 registros sendo informados, né, para povoar a nossa tabela. Bom, esse recurso, pessoal, que a gente usa, geralmente é muito utilizado quando a gente vai fazer testes nos nossos sistemas. A gente cria, né, uma massa de dados bastante grandes para a gente povoar o nosso banco de dados e fazer testes para ver se a aplicação está funcionando, né, como deveria, ou se ela suporta a quantidade de carga, né, ou então para a gente fazer cálculos mesmos. Isso aqui a gente não faz na mão, tá? Porque é muito trabalhoso. O que a gente utiliza? A gente tem aplicações, ó, igual a esse site aqui, que chama Generate Data. Ele constrói para a gente consultas SQL, né? Queries SQL. Você informa, né, o que você quer, ele constrói para vocês a quantidade de consulta que você quer, né? A quantidade de inserção que você quer. Isso para todos os tipos de dados. Eu não vou ficar fazendo aqui com vocês, né, essa geração. Eu quero que depois vocês se reservem um tempinho para aprender, tá? Não é importante essa aula nossa hoje, né? O importante é a gente saber utilizar lá os nossos filtros. Mas fica aí como dica, né? Sempre que vocês precisarem povoar um dado com bastante dados, né, em vez de gerar na mão, a gente tem esse site aqui que ajuda a gente a construir essas queries. Bom, essa nossa query, né, como eu disse, ela vai criar, né, uma tabela lá dentro do nosso banco de dados e ela vai ter bastante dados, né, 100 registros para a gente conseguir fazer os nossos filtros. Bom, então o que a gente tem nesse insert, né? A gente tem aqui, ó, um insert dentro da tabela que a gente criou e aqui do lado esquerdo, né, eu tenho aonde que eu quero, né, colocar os meus dados. E aqui no lado direito, né, no value, a gente tem os conjuntos de valores. O MySQL, ele permite que você insira mais de um registro, né? Veja que separado aqui pelo parênteses, né, a gente tem o primeiro registro, depois a gente tem... Opa, avancei um pouco aqui, deixa eu só... Olha só, né? Repare que os values, ó, eles são separados aqui, né, pelos parênteses, ó. Então eu tenho aqui esse primeiro registro, né, depois a gente tem o segundo registro, né. Então aqui são, se não me engano, são 25 registros para cada um desse aqui. Então completa 100, né. Então aqui eu tenho um insert into na tab alunos que eu acabei de criar. Para estes registros eles vão ser informados aqui nestes campos, né, nas minhas colunas ID, nome, idade, interesse, e-mail e estado. E depois aqui do lado direito eu tenho os values, certo? Seguindo a sequência que eu informei, ó, eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo, né, e assim por diante. Veja que ele está separado aqui pelos parênteses, está separado pelo vírgula, né? Então eu insiro o primeiro registro, né? Fecho ele com os parênteses, ponto e vírgula, né? O segundo registro e assim por diante. O terceiro registro, o quarto registro, o quinto registro e assim por diante, né? Então são 4 insert into com 25 registros sendo informados aqui para cada um destes das nossas colunas, né? Então eu vou ter um total aqui de 100 registros sendo inseridos no nosso banco de dados criado, ou seja, na nossa tabela criada dentro do nosso banco de dados. Então essa é uma característica do MySQL, né, que ele suporta múltiplos inserção de registros numa mesma query SQL, no mesmo insert SQL. Bom, então vamos, né, criar essa tabela e fazer esses registros lá no nosso PHP-MyAdmin. Então, para o PHP-MyAdmin funcionar, né, a gente já sabe que tem que estar com o Apache ligado e o MySQL também. Com os dois ligados, a gente vai lá no PHP-MyAdmin.
localhost php myadmin. Bom, então a gente tem aqui, né, tem o nosso php myadmin para a gente manipular o nosso banco. A gente já tem o DB curso criado, né, então a gente vai clicar no DB curso criado. A gente já tem uma tabela para ele, né, que é a TB cursos. Nós vamos criar outra, né. Vamos aqui, ó, clica em SQL. Voltamos lá no nosso códigozinho, né, nós vamos aqui copiar somente esse trecho de código do create table. Né, dou um Ctrl C aqui. E venho aqui e colo, né, aqui essa queryzinha, né, do create table aqui no nosso SQL, no nosso editor de SQL. Depois disso, mando executar. Veja, né, que ela criou, né, a nossa TB alunos, né, então a nossa tabelinha está criada aqui. Bom, tabela criada, né, aqui está a estrutura da nossa tabela, com as suas colunas, né, ID de aluno, nome, idade, interesse, e-mail e estado. Bom, então com aqui a nossa estrutura pronta para essa tabela, né, a gente tem que inserir dados nela. Né? Para inserir dados nela, né, a gente seleciona a nossa tabela, né, clico nela, venho em SQL e vou copiar aqui os inserts. Deleto esse trechinho que estava aqui, venho aqui, pode ser no nosso Sublime, e vou copiar todos esses inserts. Ó. Vou até o final, dou um Ctrl C. Vocês têm que copiar tudo, viu, gente? Volto lá no nosso PHP myadmin, dou um Ctrl V aqui para copiar. Com esses inserts copiados, né, a gente vai e manda executar. Veja, né, que executou todas as 25 linhas de cada um dos 4 inserts. Então agora a nossa tabela ela já está, além de criado as nossas colunas, né, ela já está com todos os dados inseridos, né, ou seja, ela está povoada. Né, então agora eu já posso fazer os nossos testes com os filtros. Bom, então de posse desses 100 registros, né, que foram informados, a gente tem 100 registros no total. A gente pode observar, né, que esses valores são aleatórios, eles não são reais, né, isso aqui são pessoas criadas de forma aleatoriamente, automática, lá pelo nosso Generate Data. Porém, né, já é o suficiente para a gente continuar com os nossos estudos de filtro, né, para a gente transformar esses dados brutos em registros, né, em informações, esses registros em informações, né, a gente criar aqui condicionantes para a gente ter informações através desse registro. Então, pessoal, até a próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar que estamos à disposição.